Bom dia, meu nome é Jéssica Lima e eu sou bióloga, mestre em microbiologia pela Universidade Federal de São Paulo e também sou especialista em educação na área de ciências biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês sobre uma metodologia ativa que eu apliquei para alunos de sexto e sétimo anos do ensino fundamental e que ela deu super certo. E antes de mais nada, eu vou contar para vocês o porquê eu pensei nessa metodologia ativa, ao invés de dar uma aula tradicional, como costuma se dar, né? Vamos lá, vamos entender um pouquinho? Primeiro de tudo, eu comecei a pensar, levantei algumas questões, né, de, do porquê dar esse tipo de aula. Eu pensei primeiro, como que eu faria os alunos se interessarem pelas aulas, né? Se motivarem com as aulas, porque tudo que eu estava vendo, estava tentando fazer, estava um pouco difícil de ser aceito pelos alunos. Então tinha muitas conversas paralelas, eles não focavam nas aulas, eles não se motivavam, não estava um pouco difícil de eu fazer eles concentrarem e assimilarem qualquer informação que eu dava para eles. Aí também me questionei como eu conseguiria gerar, então, né, uma aprendizagem significativa para esses alunos, que fosse adequada e que eles levassem isso para a vida deles de um modo geral. Também me questionei de como ensinar esses alunos a pensar, a criar, a inovar, a decidir e a resolver os problemas dentro de sala de aula, que também, consequentemente, eles vão levar por vida fora aí. Então, como também ensinar a transformar as ideias que eles tinham em alguns resultados que fossem positivos para o ensino deles, para a aprendizagem deles. E a principal pergunta para mim foi de como fazer uma aula totalmente desinteressante e abstrata, que é o caso de se trabalhar com células, né, da biologia celular, com que essa aula se torne interessante e atrativa, que cative os alunos e que motive eles a aprender e assimilar esse conteúdo, não só passar batido, como tantos outros conteúdos que a gente dá no dia a dia. Então eu comecei a pensar, como eu vou fazer com que uma aula de biologia celular seja atrativa e significativa para eles, que eles consigam captar, né, essas informações que eu possa dar, porque é uma aula completamente abstrata, né? Uma aula muito difícil de entender. E aí eu pensei, por que não construir um modelo celular? E a partir daí, então, eu comecei a fazer pesquisas. Como eu ainda estava fazendo a pós, eu decidi tornar esse momento o meu trabalho de pós-graduação e focar nisso, nesse modelo celular, para que outras pessoas também pudessem utilizar esses modelos, né? Ou em outras aulas, ou de outros formatos, mas que elas pudessem se apropriar também desse conhecimento e através disso, passar para os alunos e motivar esses alunos que cada vez mais estão fora de foco, fora não querendo estudar, porque as aulas são desinteressantes. Então, se a gente pegar a educação e colocar ela como sistema, a gente tem um professor, a gente tem a metodologia que esse professor utiliza para dar as aulas, sendo ela uma metodologia tradicional ou uma metodologia inovadora. A gente tem o currículo, que é a base de toda a nossa educação, que no qual a gente tem que trabalhar em cima, né, para passar esses conhecimentos para o aluno. E a gente tem um ambiente em que esse aluno se encontra, que seria a sala de aula, né,
o grupo de estudos dele, né, aquele grupo em particular, aquela sala em particular, e também um ambiente escolar, se ele tem um laboratório, se ele tem materiais que ajudem esse aluno a fazer aulas diversificadas, a trabalhar de forma diferenciada, né? E no ponto central nós temos o aluno. Então, com o avanço da tecnologia, que a gente vê diariamente em jornais, revistas científicas, na internet, se a gente pesquisar, cada dia surge um novo processo, cada dia surge uma nova descoberta que tem que ser inserida nesse contexto escolar. Mas como que a gente faz isso, né? Com isso, a gente tem que ter um maior aporte teórico. Para quê? Para que o aluno ele consiga debater essas questões cotidianas dele, para ele consiga se apropriar de conhecimento e ter uma base para conversar sobre isso, né? Então, nesse contexto, a gente tem que aprimorar o nosso modelo tradicional de ensino, porque o aluno ele acaba não inserindo na sua bagagem todo o conteúdo que a gente passa. Por quê? Porque ele se dispersa com facilidade, porque as aulas não são legais para ele, não são atrativas, ele não tem motivação. Então, para ele, a gente está numa era digital. Para ele, o que conta hoje em dia é o celular. Então, como trazer tudo isso para dentro de sala de aula? São ferramentas que a gente pode usar para aprimorar esse modelo tradicional de ensino e fazer com que essas aulas fiquem mais interessantes e a gente consiga motivar o aluno a aprender e a ter um conhecimento, uma bagagem maior, né? Um aporte teórico maior. Então, esse aprimoramento do modelo tradicional vai possibilitar o quê? A reflexão e a correlação do que foi aprendido em sala de aula com a ciência moderna que se vê no dia a dia das pessoas. Para isso, a gente tem essas intervenções pedagógicas, que podem ser de vários tipos. Por exemplo, jogos lúdicos, tem também aulas de laboratório, tem também os modelos representativos, que foi o que eu decidi utilizar neste processo, nessa experiência que eu tive. E essas intervenções pedagógicas, elas transformam o aluno numa figura central que participa ativamente da sua aprendizagem. Porque hoje nós temos que o professor é a figura central. Ele entra em sala de aula, ele passa os conhecimentos que ele tem, utiliza como base os livros ou o material didático, né? Pode ser apostilas também, dependendo da escola. E apenas isso. Então, como modificar essa visão? Tirar a figura do professor central, colocar o aluno como figura central e fazer com que esse aluno ele participe ativamente nesse processo de ensino. Então, essa foi uma das questões que eu tive também. E com isso, ele se tornando essa figura central e tendo essa participação ativa, ele vai se tornar um cidadão crítico, responsável e mais construtivo. Por quê? Porque ele vai aprender, que nem eu falei lá no começo, a criar, a inventar, a inovar e também a colocar todas as ideias que ele tem em resultado, transformar essas ideias em resultados que sejam positivos para ele, positivos para o local onde ele trabalha, positivos para o local, para a comunidade dele, independente do que ele quer ser. São as ideias que ele está aprimorando e tornando realidade, né? Fazendo com que isso seja resultado de algum processo dele. Os modelos eles vão complementar esse material didático que a gente tem. Por exemplo, a gente tem, no meu caso, nesse caso, eu trabalhei com células. Então, as células elas são muito difíceis de ver ao olho nu. E não, assim, a maioria das escolas brasileiras elas não têm um laboratório com equipamento adequado, com um microscópio que realmente funciona.
e até com material para visualizar nesse microscópio. E mesmo que tivesse, às vezes a resolução do microscópio ela não é boa, então você não consegue visualizar a célula, o que tem dentro da célula, o núcleo da célula. A gente vê um aglomerado, um amontoado celular. E isso para o aluno não vai fazer diferença. Por quê? Ele vai olhar aquilo lá, nossa, é muito pequeno, e a gente fala e ele não vai nem entender do que a gente está falando. Então, para fazer com que esse modelo que eu fiz, ele complementasse o material educacional e motivasse os alunos também, né? Facilitando essa compreensão desse tema abstrato, que seria o tema de biologia celular, eu pensei nessa aula, nesse modelo celular, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu fiz. Só para deixar claro como eu fiz, né? E para que público foi aplicado essa experiência, foi para alunos de 6º e 7º anos do ensino fundamental. Eu me apropriei de 4 aulas de 50 minutos cada para fazer para dar todo esse conteúdo do início ao fim. E no início eu fiz uma sondagem inicial de toda a bagagem que esse aluno ele trazia. Depois que a gente fez essa sondagem inicial, que a gente discutiu, e eu vou explicar cada passo para vocês, a gente fez esse modelo representativo tanto de células animais como de células vegetais, e a gente fez no final uma avaliação formativa e também uma discussão dessa experiência que foi levada aí para os corredores da escola, que chegou até na coordenação aí, foi muito bem vista e foi muito prazerosa, tanto para mim quanto para os alunos. Isso ficou muito claro. Então, as etapas percorridas, numa primeira etapa, eu fiz a apresentação da pauta e dos objetivos dessa situação de aprendizagem. Numa segunda etapa, foi uma investigação oral do tema e o levantamento de hipóteses por parte do aluno, tá? Então, essa daí foi todas essas 2 primeiras partes foi sempre trazendo o aluno toda a bagagem que ele tinha para que a gente pudesse aproveitar o que ele já sabia e acrescentar mais conhecimento aí no que ele já havia, do que ele já tinha de conhecimento. Uma terceira etapa foi a pesquisa em grupo sobre células, que aí eles foram aprofundar o conhecimento que eles já tinham. Depois a gente fez uma socialização da pesquisa que eles fizeram, onde cada um pôde discutir um pouco, falar um pouco, eles corrigiram uns aos outros também. A quinta etapa foi uma apresentação minha de PowerPoint, com uma ideia geral e aprofundando cada vez mais esse conteúdo, nesse contexto desse tema. Depois a gente fez a aula experimental propriamente dita, que foi a montagem da célula, né? Após isso, teve a retomada das expectativas que os alunos tinham lá no começo, e aí a gente pegou tudo que eles sabiam e eu tentei mostrar para eles o que eles aprenderam. E no final, uma avaliação. Então, se a gente pega lá a apresentação da pauta, que foi minha primeira etapa, apresentação da pauta e os objetivos de situação de aprendizagem. Eu apresentei o tema e os objetivos. O que foi o tema? O tema era citologia ou biologia celular. Vou colocar biologia celular. Então, nessa primeira etapa, eu fiz a apresentação do tema e dos objetivos que a gente quer conseguir com esse tema. O tema em si é a citologia, o estudo das células, né? Tanto célula eucariota como procariota. E aí eu perguntei aos alunos o que eles esperavam estudar falando de citologia ou biologia celular, e eles foram me respondendo conforme eles sabiam, o que eles achavam, e nesse primeiro momento. E aí, a partir disso, eu cheguei com eles que o objetivo de estudo desse tema seria diferenciar os tipos de célula, compreender as estruturas e as funções dos componentes citoplasmáticos,
De um modo geral, eu falei com eles de um modo geral para que eles tentassem chegar eles mesmos em algum ponto, alguma questão que eu vou falando daqui para frente. No segundo momento, foi a investigação oral, que já deu início na primeira etapa, né? Eu fiz essa investigação oral desse tema e o levantamento de hipóteses por parte do aluno. Então, eu comecei a fazer questões direcionadas. Por exemplo, por que a gente pode considerar, por exemplo, uma planta um ser vivo? A gente considera um cachorro um ser vivo? A gente considera uma rocha ou uma pedra um ser vivo? E por que a gente considera ou não considera? Com esse tipo de questão direcionada, eles mesmos chegaram em algumas características básicas dos seres vivos, que é todo ser vivo, ele cresce, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. Com isso, a gente teve um critério de classificação desse ser vivo. A partir daí, eu comecei a fazer outros tipos de perguntas para ele. Por exemplo, para que eles chegassem a entender, né, a conclusão ou levantar a hipótese de que todo ser vivo ele tem um ciclo de vida e todo ser vivo tem células e que a célula é a menor unidade desse ser vivo. Quando eles chegaram nessa questão, que a célula é a menor unidade do ser vivo, eu pedi que eles fizessem um grupo, né? E fizessem uma pesquisa em grupo para direcionar melhor esse conhecimento, para aprofundar melhor esse conhecimento. Então, também foi feito questões direcionadas para que eles pudessem compreender as organelas. Primeiro, o que são organelas citoplasmáticas, né? E por que elas estão ali, para que eles conseguissem diferenciar organismos unicelulares de pluricelulares, também que eles conseguissem diferenciar células eucariontes e células procariontes, e que eles conseguissem diferenciar células animais de células vegetais, que também é muito importante, porque que eles tenham essa visão de que são células diferentes, as que nós temos e a que os animais têm. Após esse momento, a gente fez uma socialização da pesquisa. O que seria isso? Para cada grupo foi diferente. Por quê? Todo grupo de alunos eles têm uma característica mais ou menos do grupo ali. Tem alunos que gostam de apresentar na frente, para que todos possam escutar o que ele está falando. E tem alunos que são tímidos. Então, eu usei uma abordagem diferente para cada classe que eu via essa característica mais diferente em todos. Por exemplo, os sextos anos, normalmente eles são mais descontraídos. Então, eu usei a metodologia de que eles apresentassem tudo que foi que eles aprendessem e a gente debatesse ali depois da apresentação deles o que estava certo, o que estava errado, o que eles conseguiram de informação. E nos sétimos anos eles já são mais fechados, eles já não querem mais falar em público. Então eu fiz uma roda de conversa onde a gente pôde discutir e debater sobre todos os achados deles na pesquisa. E aí cada um foi complementando do outro, cada um foi corrigindo o que estava errado. E dessa forma a gente conseguiu também chegar em algumas conclusões. E eles conseguiram compartilhar todo esse conhecimento que foi descoberto por eles. Após isso, eu fiz uma apresentação de PowerPoint minha, né? Para que eles pudessem entender mais aprofundadamente tudo que relacionado às células e tudo que eles precisavam saber com relação àquilo naquela aula para fazer a montagem da célula em si. Então, a apresentação foi de organelas citoplasmáticas e suas funções, e as diferenças também de células animais, vegetais, células procariontes e eucariontes, e organismos unicelulares e pluricelulares. Neste momento, eles também conseguiram identificar o que eles pesquisaram, se estava correto ou não, né? Se estava certinho, eles conseguiram entender e aprofundar o conhecimento deles.
Eu também, nesse momento, fiz uma atividade complementar com eles, individual. Alguns alunos fizeram, porque eu mudei para casa, então alguns alunos fizeram, outros não. Mas essa atividade, como não dava tempo de fazer tudo em sala de aula, foi feita em casa, então por isso também teve alguns dissidentes, vamos dizer assim. E após essa atividade complementar, a gente também fez uma socialização das respostas, para ver se estava tudo certinho, se estava correto, se eles conseguiram entender, o que eles não conseguiram entender, para que eles pudessem chegar à aula experimental com uma bagagem e construir as células da melhor forma que eles puderam. Na aula experimental, eu também deixei aberto 2 tipos de células. Na verdade, apenas células animais e células vegetais. Tem algumas diferenças de organelas e por isso eu deixei aberto para que eles pudessem decidir que tipo de células eles utilizariam. Foi nesse momento que foi feita a construção de uma célula comestível, então, e aqui estão alguns resultados, algumas fotos, né, do material que eles fizeram. Então, eu usei a gelatina como base citoplasmática, guloseimas para que eles pudessem também comer após isso, né? Foi tudo manuseado com luva, certinho. Aqui, essa parte em azul é o macarrão com corante. Eles também fizeram rosa para fazer ribossomo. E nesse momento que eles construíram as células, foi muito divertido para eles. E aí eles iam comendo, iam fazendo as células. Foi muito interessante a montagem das células. Eu fui passando entre os grupos, fui perguntando o que eles estavam colocando e eles sabiam me informar direitinho o que era cada guloseima que eles colocavam. Após essa experimentação, né, essa montagem das células, eu fiz uma retomada das expectativas. Que lá no início eles fizeram, do que eles já tinham conhecimento. Então a gente agora vem entender o que eles aprenderam, o que eles acham que eles internalizaram desses conceitos, né? São muitos e são muito abrangentes e são muito difíceis de se entender quando a gente não vê o que a gente está estudando. Então, eles mesmos chegaram à conclusão dessa sistematização desses conceitos que eles estudaram e dos conceitos que eles mesmos elaboraram, porque eles pesquisaram, eles foram a fundo, eles mexeram com aquilo. E eles perceberam que eles tiveram uma ampliação das expectativas daquele assunto, que eles tiveram uma ampliação do conhecimento que eles tinham. Então, uma aula que seria enfadonha, que seria desinteressante, motivou esses alunos, porque uma célula a gente só consegue ver no microscópio, né? Uma célula real, que eu também até tinha mostrado para eles já uma célula real, mas não foi a mesma experiência. Para eles, quando a célula foi vista a olho nu, eles conseguiram entender todos esses conceitos e eles me falavam, olha, isso aqui é um ribossomo, ele faz tal e tal coisa. Isso aqui é um lisossomo, ele faz tal e tal coisa. Isso aqui é um cloroplasto, ele faz tal e tal coisa. Mas por que essa cor? Um cloroplasto não é verde? Mas não tinha o verde, a gente colocou isso. Então, eles mesmos colocaram para mim tudo que eles estavam entendendo até aquele momento. No final, eu fiz uma avaliação que se deu em 2 etapas. Uma avaliação que foi intitulada O que eu aprendi, né? Foi tipo uma revisão do que eles aprenderam, do que eles conseguiram entender com todo esse processo, né? E uma produção de relatório, que já teve início durante a montagem da célula. E sobre a montagem desse modelo representativo. As minhas percepções finais desse processo de aprendizagem. Teve muitos resultados positivos nesse processo de ensino-aprendizagem. Pude perceber que os alunos, eles foram
foram se aprofundando cada vez mais, eles mesmos, então eles se interessaram muito, e esse processo ele teve um impacto muito positivo para esses alunos. A gente conseguiu transformar um conteúdo que é complexo em um conteúdo prazeroso, gostoso de ser aprendido. Por quê? Eles mexeram, eles colocaram a mão na massa, para fazer a célula, eles tiveram que entender o que era uma célula, o que tinha dentro da célula, como funciona cada organela. Então, isso foi muito produtivo. E esse processo de ensino-aprendizagem, essa metodologia ativa que eu apliquei, ela potencializou a compreensão dos alunos. Então, com isso, eles puderam compreender muito mais do que se eu tivesse dado uma aula tradicional. E foi perceptível essa ampliação de conhecimentos, porque eles mesmos falavam nos corredores, e a gente via, aí vinha aluno do nono ano perguntar, professor, você não vai fazer isso comigo? Ou do oitavo ano, só para o sexto e sétimo, né? Então, eles tiveram essa ampliação de conhecimentos de que eles mesmos não achavam que conseguiriam, né? E algumas reflexões que eu pude perceber também durante o processo e depois do processo, que eu fiquei pensando no que eu poderia melhorar. Eu percebi que a organização desse tipo de método é fundamental. E a divisão de tempos também é fundamental para que funcione corretamente. A prática ela também pode ser desenvolvida em grupos maiores, que minhas salas eram pequenas, então foi muito fácil de se lidar. Mas se for grupos maiores, essa organização e essa divisão de tempos, ela tem que estar extremamente certinha para que você não se perca, né, nessa prática e também para que os alunos possam aproveitar ao máximo essa prática. Cada grupo, quando você divide e faz, principalmente a aula prática, ela tem que ter seu próprio material, para ela não ficar passando de lá para cá e perdendo tempo com isso. Então, por isso também da organização. O material está ali, ela faz ali, ela não fica atrapalhando o colega, o que transforma tudo mais fácil, vamos dizer assim. Isso, quem fica andando mesmo são os professores, para tirar dúvida, para ver o que eles precisam de alguma ajuda e assim por diante. E também eu percebi que é muito importante essa intervenção minha ou do docente, né, nas aulas práticas. Por que é importante a intervenção? Porque mesmo com tudo que eles pesquisaram, com todas as aulas, a preparação antes da montagem da célula, mesmo com toda essa preparação, eles tiveram algumas dificuldades na hora de montar a célula, algumas dúvidas, e nesse momento foi super importante. Porque nesse momento que eles estão pondo a mão na massa, é o momento que eles vão levar, é o momento que vai ficar marcado, que vai ficar no consciente e inconsciente dele. Então, por isso que é importante essa intervenção do docente durante essa atividade. As conclusões que eu cheguei, que toda a matéria, que é a disciplina, ou o tema, que é uma difícil assimilação, que é muito complexo de ser assimilado, pode ser utilizado uma metodologia ativa, que com certeza vai fazer a total diferença aí na aprendizagem desses alunos, porque torna ele, voltando lá no começo, torna o aluno uma figura central do aprendizado e ele se apropria desse conhecimento ele mesmo, sem a gente falar, não, é isso, e só isso. Nosso conhecimento não é imutável, né? Então, para isso é importante que eles se apropriem desse conhecimento e que eles tomem as rédeas do próprio aprendizado. Então, utilizar a metodologia ativa nesses temas complexos é muito importante e torna a simulação bem fácil. Bem mais fácil, vamos dizer assim. E essa metodologia também teve uma influência super positiva na aquisição desse conhecimento por parte do aluno. O comprometimento deles foi super significativo. Se comparado às aulas tradicionais, assim, eu
Eu falei, gente, até aquele aluno que realmente nem olha para sua cara quando você entra na sala de aula, até ele ficou comprometido, até ele veio conversar, até ele veio perguntar. Então a gente vê a motivação do aluno nesse momento. E você acaba se motivando também, porque fica uma coisa gostosa, né? E também teve a ampliação dos repertórios de aulas diversificadas. Depois dessa aula, eu comecei a fazer outros tipos de aula, mas esse vamos dizer que foi o início das aulas diversificadas que eu consegui fazer e que deu super certo. E aí me motivou a fazer outras coisas, por mais trabalhoso que seja, por mais difícil, porque a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que fazer acontecer, né? Porque muitas vezes a gente não tem um respaldo da escola. Mesmo assim, com todas as dificuldades, para mim foi super, extremamente prazeroso, porque eu consegui visualizar no rostinho de cada aluno a gratidão mesmo de fazer aquilo. E também você vê que eles se comprometeram também a ajudar, a fazer. Então foi muito significativo, tanto para mim quanto para eles. Obrigada. E segue meu contato. Caso vocês precisem falar comigo ou tirar qualquer dúvida, eu fico à disposição.